Fala, torcida colorada, vamos repercutir esse empate do Inter no Beira-Rio, 13ª rodada, Inter e Cruzeiro 0-0. Bom, vamos falar aí de arbitragem, tá? Vamos falar sim. Não é um assunto muito bom, né? Não é um assunto que a gente gostaria de falar muito, mas foge, né? Um pouco das quatro linhas, mas precisa ser dito. Vamos falar de alemão, né? Infelizmente temos que falar de alemão. Vamos falar de Arangues, né? Que não desaprendeu a jogar. Vamos falar dos erros do Inter, com certeza, né? Afinal de contas, com um jogador a mais, mesmo com a péssima atuação da arbitragem, teríamos que ter ganho. E vamos falar de D'Alessandro, né? É uma questão aí que surgiu na entrevista pré-jogo. Mas antes eu vou te pedir para te inscrever no canal, vai nos ajudar bastante, tá? Te inscreve no canal, chama teus amigos aí para se inscrever também, que é muito importante para nós. E também deixa o like no vídeo, também nos ajuda aí bastante. Bom, o Inter com um jogador a mais deveria ter ganho, com certeza. Mas tem algumas questões que a gente precisa colocar, né? Primeiro eu quero falar da arbitragem. Infelizmente, né, a gente gostaria de falar de bola, gostaria de falar de jogo, de tática, de chances perdidas, chances criadas, chances feitas, enfim. Mas a arbitragem é um assunto que precisa ser falado, precisa ser dito. Pênalti não marcado, faltas não marcadas, uma atuação meio estranha, né, do senhor Wagner do Nascimento, que não é a primeira vez, né, que a gente tem algumas desavenças com ele, né. Eu não acredito em má intenção, tá? Já digo aqui, não é que não acredito num complô contra o Inter, não acredito num árbitro mal intencionado. A gente estaria acusando uma pessoa e isso é complicado, né? A gente aqui não acusa pessoas, mas a gente fala de uma arbitragem fraca no futebol brasileiro há bastante tempo, né? Em jogos do Inter, em jogos do Grêmio, em jogos do Cruzeiro, em jogos do Bahia, em jogos do Corinthians, em jogos do Flamengo, arbitragem fraca. É claro que existe uma tendência no futebol brasileiro, e isso a história mostra, de favorecimento a clubes do centro do país, mas não é o caso, não é isso que eu quero trazer aqui, né? Tem essa questão das apostas que teve envolvendo jogadores, e pode envolver juízes também, porque afinal de contas são questões de apostas e por enquanto só foi revelado escândalo com jogadores. É claro, sempre pode haver alguma coisa, né? Sempre, a gente já viu, né? A gente foi vítima disso em 2005, de manipulação de jogos, enfim, né? A gente sabe como é que funciona. Não é esse o caso, mas é sempre importante dizer. Mas, de qualquer forma, com um jogador a mais, o Inter tinha que ter produzido mais, né? Durante boa parte do segundo tempo, o Inter esteve com um jogador a mais. E é sempre aquela bola chuveirada na área, é sempre aquela solução que a gente sabe como é que funciona com esse treinador, né? Henrique, mas tu elogiou o Mano, tu disse que ele tinha que ficar. Bom, elogiar e dizer que tem que ficar é uma coisa, né? Agora dizer que ele é um bom treinador é outra coisa, né? Sempre achei um treinador bem mediano, tá? Mesmo quando eu defendi ele no início do ano, sempre achei ele um treinador bem mediano. Mediano no sentido de que tem treinadores melhores no mercado, mas agora, por exemplo, demitir ele como teria sido no Grenal, né? E depois a gente não perdeu mais, mas para trazer quem, né? E qual treinador que aceitaria um contrato curto ou um contrato até maior, mas com outro presidente lá na frente, podendo romper o contrato, né? Como que o Inter institucionalmente costuraria isso, né? Então é complicado, né? A gente agora fica aí com o Mano até o final do ano. A tendência de que coisas piores aconteçam caso troque de treinador, confiança do grupo cai lá embaixo, o treinador já conhece o grupo pelo jeito confia no treinador, então é pior que tá, tomara que não fique, né? Até porque pior, gurizada, estamos na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, nós falamos no início do Campeonato Brasileiro em 45 pontos, né? Depois do Gauchão, todas aquelas eliminações que teve, Gauchão, Copa do Brasil, a gente estava falando em 45 pontos, né? Então a gente, bom, fica aí, né? Fica aí, vamos ver no que dá. Cara, Arangues, tá? Vamos falar de Arangues. O Arangues, ele não desaprendeu a jogar bola, né? Quase um ano aí sem jogar, né? Desde outubro, sem jogar uma partida, depois daquela lesão da panturrilha que ele teve lá na Alemanha, se recuperando até agora.
E mesmo não estando em ritmo de jogo 100%, né, mesmo não estando 100% ambientado, a forma como se joga futebol hoje em dia no futebol brasileiro, vamos parar para pensar um pouquinho. Ele vem da Alemanha, um ritmo menor de jogo, e vem lesionado, né, desde outubro do ano passado. Então, sem ritmo de jogo, vindo de um outro futebol. E pela bola que ele jogou hoje, tá de parabéns. A gente tem uma solução muito boa, né? Eu não sabia que ele ia chegar nessa rotação, né, nesse nível de jogo, nesse nível de atuação que ele teve. Então a gente tem aí alguma coisa para comemorar hoje. Comemorar não, né? Se comemora a vitória e 3 pontos. Mas alguma coisa para tirar de positivo, né? O Arangues veio muito bem, né, nessa partida, né? Atuou muito bem, gostei bastante mesmo dele. E o Johnny vai ser vendido, né? Isso já está no nosso horizonte. Temos um grande substituto para ele, né? Ponto para a direção, que achou, né, um bom substituto para o Johnny. Não, o Arangues não veio para ser substituto do Johnny, né? Ele veio para ser titular. Mas montagem do elenco agora tá certo, né? Não dá para dizer que a direção errou nisso, né? Só falta o título, né? É pouca coisa no título, né? Só falta o título. O alemão, gurizada, alemão é fraco. A gente não sabe o que vai ser do alemão, né? A gente nunca sabe qual alemão vai entrar em campo. É aquele alemão que dribla todo mundo e faz o gol contra o América Mineiro, lá em Minas Gerais, ou é o alemão que tropeça em bola, que erra jogadas bizarras, como aconteceu hoje, de novo, né? Leão de treino tem da torto direito, né? A gente vê atuações aí de centroavantes, dos nossos centroavantes muito boas nas últimas rodadas. O alemão contra o América, o Luiz Adriano contra o Medellín, o alemão em treino fazendo 3 gols, né? Então o leão de treino aí tem a torto direito, mas a gente precisa de jogador que resolva dentro de campo, né? E por isso o Valência precisa estrear o quanto antes, né? E, bom, o último, mas não menos importante, o D'Alessandro, né? O D'Alessandro falou ali na entrevista coletiva antes do... Entrevista coletiva não, né? Uma entrevista pré-jogo ali que ele deu para os canais que estavam ali cobrindo, que com essa direção não tem diálogo por causa da negociação, da dívida que ele tem com o Inter. Acontece que quem fez a dívida dele, que o Inter tem com ele, foi a direção, foram direções passadas, né? E a gente sabe como o D'Alessandro, dos interesses políticos que o D'Alessandro teve no passado, fez campanha para outras chapas, né? Então é muito fácil o D'Alessandro chegar hoje e dizer que tem dívidas com o Inter. Isso é legítimo, ele cobrar as dívidas, o trabalhador tem que cobrar dívida mesmo quando as tem, principalmente quando é na casa dos 6 milhões, mas é muito fácil ele dizer que com essa direção não tem diálogo. Então tem diálogo com a direção que fez a dívida com ele e não tem diálogo com a direção, essa direção que negociou, que está negociando várias dívidas. O Forlan foi pago há pouco tempo. Jogadores que há muito tempo, de dívidas muito antigas, foram pagas agora. Com essa direção não tem diálogo. E tem diálogo com as direções que fizeram dívidas com o D'Alessandro, que não pagaram salários, que não pagaram direitos de imagem. Fica o questionamento, esse é o nosso ídolo? Esse é o ídolo do D'Alessandro? Bom, gurizada, até o debate, até a live de amanhã, tá? 21 horas sai a nossa live amanhã, ou hoje, né? Dependendo da hora que esse vídeo for publicado. Hablamos Grenal Debate número 11, esperamos vocês lá, tá certo? Um abraço e até a próxima.